Bom, seja bem-vindo a mais um episódio, a mais uma bolha que a gente vai estourar hoje junto com você que está assistindo a gente. Hoje a gente tem um episódio diferente, eu tô sem a participação do meu co-host, mas da onde você estiver vendo, um abraço, Tomás. Tamo junto sempre. No próximo episódio eu tenho certeza que ele tá aqui com a gente. Bom, eu vou ler aqui porque a trajetória, ela, além de impressionante, ela é extensa. Então eu vou utilizar minha cola aqui para conseguir trazer a altura do convidado de hoje e aí trazer um pouquinho da narrativa da trajetória dele até aqui. Bom, então hoje o Bolha recebe um profissional que provou que, além de estilo e estratégia, empreendedorismo caminha junto, né? O empreendedorismo caminha junto com estratégia e com muito estilo. Daqui a pouco ele vai aparecer, você vai ver do que eu tô falando. Fashion Stylist, assim que fala? Isso. Boa, com mais de 10 anos de experiência, responsável por construir marcas de celebridades, aliás, né? Imagem de celebridades e marcas estratégicas. Aliás, de novo, voltando aqui. Responsável por construir imagem de celebridades, marcas e estratégias de marketing digital. É cofundador da agência 2520. Jean Março transformou a paixão por moda em um negócio que gera oportunidade, valoriza talentos e ocupa espaço tradicionalmente que antes eram inacessíveis. Exatamente. Muito bom, Jean. Um prazer, uma satisfação, uma alegria recebê-lo. Obrigado vocês pelo convite. Seja muito bem-vindo. Muito feliz em compartilhar um pouco da minha vida aqui com vocês. Muito bom. Eu tenho certeza, pelo que eu ouvi nos bastidores ali pouquinho, que o papo vai ser muito legal. Eu gosto muito de fazer esse projeto porque ele traz pra gente a visão de como que é ser um jovem negro periférico e alcançar lugares que, para nós, na adolescência e infância, às vezes é inimaginável, né? Sim. Então, antes de entrar nesse tema e falar mais sobre isso, eu queria entender e conhecer um pouco mais sobre o Jean. Vamos lá, quem que é o Jean para quem tá assistindo você? Oi, tudo bem? Meu nome é Jean, eu tenho 32 anos, recém-feitos agora. Eu sou filho de pais negros, eu sou natural do Rio Grande do Norte, mas meu pai e minha mãe são cariocas. E eu nasci no Rio Grande do Norte por meu pai ser militar, e na época, quando eu nasci, meu pai estava na guerra na África. Então, eu só tive um contato com meu pai 4 meses depois, né? Então, eu só fui conhecer meu pai 4 meses depois de toda a minha trajetória de vida já. E aí a gente volta pro Rio de Janeiro, quando eu faço 4 para 5 anos. E aí acontece a separação dos meus pais e a vida começa a cair, né? Porque você imagina, eu sou o caçula, temporão de 2 irmãos. Minha mãe era professora, meu pai militar. Então a gente tinha um padrão de vida bem legal, né? E depois o padrão cai 200%, né? O meu irmão com 16 anos para de estudar para ajudar em casa. A minha irmã sempre foi muito... A gente sempre brinca isso dentro de casa, que a minha irmã sempre foi a mais inteligente, né? Então ela nunca gostou de fazer nada de casa. Função de casa, com ela até hoje, ela não sabe fazer, ela não quer fazer e ela não faz. Ela faz agora, porque ela é casada e tudo mais, mas antes ela não fazia. Meu pai até falava, a Alessandra não sabe lavar uma louça, mas ela sabe ler, sabe escrever, sabe tirar nota boa, faz tudo muito bem. E eu sou o temporão. 10 anos depois da minha irmã, vem eu. Então você imagina, a vida, eles viveram com dificuldades, é claro, porque minha mãe era professora primária, o meu pai era auxiliar de enfermagem, auxiliar de técnico de enfermagem, e aí não tinha grana, eles casaram e não tinha grana, minha mãe pagou a prova do meu pai para ele passar, para ele fazer o concurso da Marinha. Ele fez o concurso da Marinha, passou, e aí eles foram morar, já tinha meu irmão e minha irmã, e aí eles foram morar em Nova Iguaçu, na Cerâmica. Eles compraram uma casa lá, que era uma casa pequenininha, e foram reformando. E aí meu pai começou a ser promovido, começou a estudar pelo incentivo da minha mãe, e aí começou essa rotina de sair do Rio, né? Saiu do Rio e aí aí foi para Paraná, rodou o Brasil quase todo, né? Então, os meus irmãos, eles diziam que a qualidade de vida deles era muito boa, né?
pra realidade que eles saíram, né? Então foi assim, eu acho que a nossa vida deu um 360 e voltou pro mesmo lugar. Mas é muito que eu falo, assim, pros meus amigos, assim, é muito mais fácil você se acostumar com o que você não tem. Tipo, é que nem eu falo, não come carne, é ok. Tipo, você não tá acostumado a não comer carne, mas o dia que você come e passa a não comer, é difícil você se acostumar a não ter, né? E aí você volta para aquela vida que você não tinha nada. E aí eu até brincava assim, quando eu era mais novo, eu falava assim, logo na minha vez, eu não posso ter as coisas, né? E foi assim, né? Deu esse 360 da gente ter empregada, da gente ter uma casa enorme, da minha mãe ter coisas de grife e tudo mais. E chegou uma hora que a gente não tinha nada. Meus pais se separam, meu pai fica 2 anos sem dar pensão. E aí, assim, eu estudava em escola particular, tive que sair da escola particular porque a dívida estava muito grande. E a minha irmã fazia cursos e cursos, porque minha irmã sempre foi muito ligada ao estudo, não podia. Meu irmão parou de estudar, começou a trabalhar. Na época ele trabalhava de cobrador de Kombi. Não sei se aqui em São Paulo tinha, né? A Kombi, ele trabalhava de cobrador de Kombi, estudava de noite, e minha mãe sempre, como professora, sempre prezou muito pela educação, né? Então, não, você tem que estudar, você tem que estudar. E aí a minha mãe não conseguia emprego, porque estava há muito tempo fora do mercado. Ela começou a trabalhar de ajudante de idoso, né? Ficava com idoso. E foi uma época bem difícil, assim, pra gente de grana mesmo, porque eu acho que... Minha mãe sempre falou, né? Que eu vim com uma cabeça muito diferente dos meus irmãos, né? Eu sempre tive vontade de vencer. Eu sempre tive sonho, né? Eu falava assim pra minha mãe, eu vou fazer coisa tal. E aí, passava um tempo, eu fazia essa coisa. Eu ficava assim, gente... E minha mãe falava muito isso. Olha, Jean, você pensava muito nisso. E aí, depois, eu estudei um tempo em escola pública. E aí... A maré começa a melhorar, meu pai não volta, né? Acaba que minha mãe entrou na justiça e aí, sendo militar, vem desconto automático. Mesmo assim, não era um valor extraordinário, mas era um valor que dava pra gente viver. E aí eu volto a estudar em escola particular, que minha mãe sempre falou que a educação é fundamental na vida, né? Sem a educação, você não vai a lugar nenhum. E aí eu começo a ter esse discernimento de realidades diferentes, né? No meu ensino médio eu estudei numa escola muito boa no Rio de Janeiro. E aí começava a ter esse discernimento de, tipo, gente, eu tô numa escola que eu não tenho a realidade deles de vida, sabe? E eu ficava olhando assim, eu chegava em casa, às vezes eu falava assim, mãe, e era meu sonho estudar nessa escola. E aí eu era atleta, eu fazia judô, e aí eu consegui uma bolsa lá, e aí pagava-se pouco pra estudar lá. E aí eu falava assim, mãe, a realidade é muito diferente da minha, assim, sabe? Você chegar na sua casa, você vê, assim, a realidade do vizinho, né? E aí eu falava assim, é por isso que as pessoas têm muito mais acesso, têm muito mais facilidade à educação. E aí, assim, com meus 15 anos, minha mãe começou a treinar, tipo, essa visão. E eu não tinha... E foi lá o primeiro lugar que eu tive também a minha visão de como eu vou explicar? De eu ser preto, né? Porque era uma escola que tinha poucos pretos. E aí minha mãe, muito didática, como uma professora, falou assim, Jean, não é todo mundo que tem essa grana para pagar aqui. Aqui tudo se paga. Você respirar aqui se paga. Para você comprar um livro se paga. Tem que trocar de uniforme todo ano. Para comer se paga. Então, começou a ter esse senso não de pertencimento, mas de entender que eu era uma oportunidade de estudar lá. E na minha sala tinha, assim, poucas pessoas. Uma sala de 30 alunos, tinha 5 de cores escuras, assim, sabe? Tinha... Aí eu falo assim, hoje em dia, tinha uns indígenas, tinha outra coisa, mas não era pretos, assim. Uhum. Eu lembro muito bem da Kalana. A Kalana, ela é uma mulher preta retinta e ela tinha muita grana, sabe? E aí eu ficava olhando assim, e aí minha mãe ia na reunião, aí minha mãe conversava muito com a tia dela, porque os pais da Kalana morreram e ela era criada pela tia.
E aí minha mãe falava assim, Jean, a Kalana é uma menina muito especial, porque ela tem uma tia que é 100% letrada racial, a tia dela é advogada, a Kalana hoje em dia é uma advogada, e ela fala muito sobre isso, ela trabalha num escritório que a maioria dos clientes são negros, e ela fala muito isso pro filho dela, o filho dela tem um black e tudo mais, e ela fala, a gente é diferenciado porque a gente atinge outros lugares. Então tem que se entender muito bem sobre isso. E aí eu fico olhando assim, falando assim, gente, não era uma questão, mas eu comecei a entender devagarzinho, né, sobre isso. E essa é basicamente a minha trajetória, assim. Que louco, né? É. Porque mesmo crescendo num lar preto, às vezes é difícil de se perceber, né? Sim, Porque não é natural, né? não é natural, porque eu cresci num lar preto, minha mãe é uma mulher preta. Minha mãe é uma mulher preta clara, porque meu avô era claro e minha avó já era clarinha. O meu pai já é retinto, porque a minha avó, por parte de pai, é retinta e meu avô também. Então, dentro da minha casa, assim, eu, minha mãe, meu irmão, minha irmã e meu pai, o meu irmão é o mais escuro e eu e minha irmã somos mais clara. Minha irmã ainda é mais clara que eu. Então, a gente começa a entender, e a partir disso, né? E aí a minha família toda de mulheres, mães solos pretas, você não tem, assim, um know-how de fora. E aí, conforme eu faço 15 anos, eu começo a entender isso, né? É. Eu me entendi um homem negro aos 19. Eu sou filho de uma mulher branca. Sim. O meu irmão, ele é branco, meu irmão caçula. Os meus outros irmãos, por parte de pai, também são brancos. Então eu vivi num universo onde eu era blindado da minha cor, sabe? Sim. Não existia esse letramento racial, até porque não existe, não é natural, né? Para uma Isso. família branca. E aí, quando eu conheço a minha namorada, que hoje é minha esposa, que na época era minha noiva, que nasce numa família preta, eu começo a me entender como um homem negro. E aí é muito interessante essa descoberta. Porque você fala, putz, cara, agora tudo meio faz sentido, sabe? Sim. E aí, quando a gente olha para o cenário adolescente, final da vida infantil, né? Pré-adolescência, para o início da vida adulta, que aí você começa a se perceber como você não é aquele padrão de beleza, aquelas questões da vida adolescente que é um pouco mais que machuca mais, né? O jovem, tanto homem quanto mulher negro, que tem essa dificuldade das relações, etc, etc. E aí eu comecei a entender. E aí, tendo algumas conversas com a minha esposa atual, eu fiquei, putz, cara, faz sentido. E aí eu comecei a ver, cara, é interessante isso aqui, porque por muito tempo, na minha vida pré-adolescente, adolescente, eu usava cabelo alisado, cabelo baixinho. Sim. Então tem várias desconstruções que a gente vai fazendo ao longo do tempo, né? Sim. A minha mãe, ela sempre teve esse autocuidado com a gente, né? Meu irmão, ele sempre teve, desde pequenininho, ele sempre teve cabelo grande. E aí, minha irmã sempre também cuidou muito do cabelo, e aí minha mãe mesmo que fazia, na época era miojinho, minha mãe fazia o miojinho no cabelo dela, as trancinhas, e o meu irmão também cuidava, fazia muito nagô, tudo mais. Já quando vem a minha vez, aí já vem uma barreira muito grande sobre isso tudo, né? Eu alisei o cabelo, fiquei muito tempo alisando o cabelo porque era um lugar que eu vivia, né? Eu vivia num ambiente muito branco, muito embranquecido, então acaba que eu queria me pertencer de qualquer maneira. E além disso, eu já estava começando a trabalhar com moda, então eu entendia que eu tinha que pertencer a esse lugar. Se eu não pertencesse a esse lugar de alguma maneira, eu não ia conseguir nada. E aí chegou uma época que minha mãe falou assim, Jean, mas por que você tá com essa neura de alisar o cabelo? Eu falei assim, não sei, eu acho que a minha referência é essa. Minha mãe falou assim, não, dentro de casa não é assim. E aí foi quando eu raspei a cabeça, e aí fui deixando meu cabelo crescer do zero de novo. E aí de tempos em tempos eu deixo crescer, eu raspo, e aí eu vou cortando. E minha mãe sempre fazendo trancinha na gente, né? Legal. E foi muito que ela falava assim, é uma maneira da gente entender que esse é um momento de autocuidado também, né? De você entender o seu filho, de entender a troca que você tem ali, né? E é muito louco, porque a importância desse autocuidado, da referência, do acolhimento familiar, ele blinda e ele constrói uma autoestima
Gigante. Que a sociedade destrói, né? É. Porque quando você sai na rua e você se vê... Eu tive um black. Depois que eu me entendi homem negro, eu deixei meu cabelo natural pra ver como que era. Eu não Sim. sabia como que era meu cabelo. E aí eu, enfim, deixei o cabelo crescer. Tive os cachos, meu cabelo é cacheado. Então Aham. cresceu bem. Fiquei 1 ano e pouquinho deixando o cabelo crescer pra me reconhecer de fato. E aí você não se vê como padrão, né? É um padrão totalmente... Aliás, né? Um padrão pré-estabelecido que ninguém fala que... Que é, né? É, Mas Mas tá ali, né? Sim. Nas entrelinhas tá ali. Então isso é de fato um símbolo de resistência, né? Você se conhecer, se autoaceitar. A gente fala muito sobre, a gente recebeu alguns outros convidados nos outros episódios, e a gente fala muito sobre autoestima, né? Eu quero Sim. chegar nesse lugar com você daqui a pouco, mas eu quero entender como que foi um pouco da sua infância no Rio. Porque, querendo ou não, o Rio de Janeiro ele é um lugar que tem bastante cultura preta. Sim. Né? Olhando em relação a São Paulo, a gente tem também, mas o Rio ele é muito mais preto do que São Paulo, né? Eu fui criado na Zona Norte, no bairro Honório Gurgel, que é o bairro ficou super famoso por conta da Anitta. Então a Anitta morava de um lado e morava do outro. E do lado de Honório Gurgel tem a Portela, que tem Madureira, que é o viaduto de Madureira, o Baile de Charme. Tem a Portela, tem o Império Serrano e a Tradição, que são escolas de samba, que são acho que, se eu não me engano, são as escolas de samba que tem mais tempo, assim, sabe? O meu pai, ele era mangueirense, então a minha família, por parte de pai, é muito envolvida no carnaval, na Portela. E eu nunca fui tão envolvido assim com essa parte por conta, eu acho que da igreja também. Eu fui criado dentro da igreja, minha mãe sempre esteve dentro da igreja, então a gente foi nascido e criado dentro da igreja. E eu nunca fui tão envolvido. E sempre meu pai falando da Mangueira, da Mangueira, da Mangueira. E até hoje nós somos mangueirenses lá em casa por conta disso. E é muito perto, assim, sabe? Eu fui conhecer o viaduto de Madureira, eu tinha, sei lá, 22 anos. Foi a primeira vez que eu pisei no viaduto. E é uma coisa que eu falo assim, gente, eu pisei tão tarde num lugar que tem o meu pertencimento. A Portela já fui mais cedo por conta dos meus tios, da minha tia. Minha tia, até hoje, por parte de pai, ela desfila na Portela. A minha comadre, hoje em dia eu sou padrinho do filho dela, que a gente cresceu junto na igreja. Ela também, ela é musa da torcida da Portela, então a gente tem essa relação agora. Eu tenho uma relação agora com a Portela um pouco mais forte, dessa cultura preta, mas antes eu não tinha, porque eu acho que além da minha vida ser muito embranquecida, desde sempre, por eu estar em lugares majoritariamente brancos, também por conta da religião, né? Por mais que eu fui criado dentro do catolicismo, a minha mãe era muito regrada com tudo. Então, no carnaval, eu tinha minha madrinha, então viajava, né? E aí minha mãe falava que eu gostava muito de me fantasiar, mas eu não me fantasiava porque eu já tinha viagem. Viajava com a minha madrinha, que minha madrinha também era da igreja, então ela tinha uma casa de praia, então ia todo mundo pra lá. Já era assim de lei. Então eu fui ter essa aproximação com a minha cultura, com as minhas raízes, velho, né? Os meus amigos do Rio até falam assim pra mim, brincando. Falam assim, Jean, você agora que tá morando em São Paulo, você é muito preto. Falei assim, minha irmã mesmo fala assim, Jean, você é uma pessoa mais preta que existe na vida agora. Que você vai em rolê de preto, você vive a cultura preta toda aí em São Paulo. Nunca tive em tanta roda de samba como você vai aí. E eu vou na roda de samba e fico julgando. Falei assim, gente, não é assim que bate palma. Né? Essa semana eu fui num evento e eu falei assim pros meus amigos, falei assim, gente, não é assim também que toca. Se fosse no Rio de Janeiro, não seria assim. E aí, agora eu me entendo mais. Olha só quanto tempo que passou e eu vim morar em São Paulo para isso acontecer. Eu me entendo mais como uma pessoa preta agora. Não agora, acho que a partir dos 20 e poucos anos que eu comecei a ter outros amigos também. Eu comecei a ter amigos pretos que moram em comunidade. E aí eu comecei a ter essa vivência e essa realidade também. Porque não era a minha realidade, né? Por mais que eu morasse na Zona Norte, por mais que eu estivesse assim... Eu moro na Zona Norte, mas moro no asfalto, mas eu tô assim... Se eu piscar muito, eu já tô dentro da favela. Mas não era a minha realidade. Aí, às vezes eu fico assim, gente, por que eu tenho esse posicionamento diferente, né? Até o dia que eu tive dread também, e aí eu fui parado pela polícia. Algumas vezes aí foi quando eu comecei a ter esse senso de entender também, né? Uhum.
Uhum. E você falou um ponto interessante, né? A importância da gente frequentar e conviver, viver a cultura negra, né? Porque Isso. isso ajuda você a se reconhecer, a se entender como um homem, uma mulher, ah, preto e preta, né? Uhum. E te ajuda a aceitar dificuldades que às vezes você não consegue se ver, ou lugares que você não consegue se ver por não ser familiar. O Isso. Brasil, ele tem uma cultura norte-americana muito forte, né? A gente cresceu assistindo Sessão da Tarde, Sim. que era a criancinha branca lá no Natal, blá, 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 blá. E aí você não você acredita que aquele é o mundo ideal. E Isso. aí quando a gente vem pra nossa realidade preta periférica, a gente vê que, cara, nem sempre é assim, né? Nem sempre. Eu lembro que a minha mãe sempre foi muito de estar presente comigo, né? E aí eu lembro a primeira vez que eu vi High School Music, minha mãe falou assim, nossa, finalmente alguém assim que parece com a gente, né? E as outras coisas que tinham, nada, ninguém parecia comigo, né? E minha mãe sempre tinha minha mãe sempre foi muito didática comigo e com os meus irmãos, assim. Minha mãe falava assim, é, sempre que tiver uma pessoa que seja semelhante a você, você sempre vai estar do lado do seu semelhante. Depois você vai entender se ele tá certo ou tá errado. Mas nesse primeiro momento você vai estar do lado do seu semelhante. E aquilo me dava um senso de comunidade, né? De eu entender que fala assim, nossa, o mais próximo de mim, do meu semelhante, é esse aqui. Então, eu vou estar próximo dessa pessoa para entender o que ela também passa. E sempre estava do lado do meu semelhante, assim, entendendo o passo a passo da vida dele. Que aí me traz esse senso comum, que eu ficava assim, gente, que loucura. Porque quando você fura a sua bolha, você sai da sua bolha, assim, da sua realidade, que é meramente confortável, você vai entendendo a vida do próximo, você entende, assim, fala assim, caramba, o que é isso, né? É diferente aqui, né? Não, é muito louco, assim. Eu presenciei um pouco desse furar a bolha, né? Alcançar e acessar lugares que, primeiro, você não se reconhece, porque você não vê pessoas. Existe a solidão da ascensão, né? Sim, Conforme você começa a ascender e aparecer em lugares que, infelizmente, não são de maioria pessoas pretas, você começa a ter deslocamento. esse deslocamento, a falta de pertencimento, falar, cara, eu não me encontro aqui, eu não me acho aqui. E é muito louco essa dificuldade. Essa dificuldade de palatar mesmo, né? E de aterrissar o ambiente. Então, um dos motivos pelo qual eu acho que esse papo ele é tão importante, que é para mostrar para as pessoas que, cara, é possível chegar em lugares e que a gente precisa estar sempre próximo dos nossos Sim. e puxar os nossos e trazer os nossos para que eles possam enxergar oportunidades e possibilidades, né? Sim, eu nunca tive uma relação muito boa com meu pai, por conta, eu acho que desse deslocamento também da separação e tudo mais. E aí, quando eu vou para a faculdade, fazer faculdade de moda, e ele fala, meu pai como funcionário público, ele sempre falou assim, vocês têm que ser funcionário público? Então você imagina a pressão de ser, eu sou um filho caçula, temporão, então, a sua irmã passou para a faculdade, por que você não vai passar? E aí fala assim, não vou pagar a faculdade, sua irmã fez faculdade pública. E aí começa esse tipo de pressão dentro de casa. E aí quando eu vou fazer faculdade de moda, numa faculdade privada, que sabe, é uma faculdade top 5 do Rio de Janeiro, e aí meu pai chega e fala assim, você não vai conseguir emprego com isso? E aí aquilo começa a já me dar um gatilho, porque eu chego na faculdade, eu vejo que realmente a faculdade de moda é uma faculdade bem elitista, porque é uma faculdade que ou você trabalha, né, para pagar a despesa, ou você tem que ter grana. E aí chegava numa época que eu comecei a procurar estágio, procurar trabalho, essas coisas. E aí eles falavam assim, ai, Jean, teu currículo é ótimo, mas você não faz o perfil da marca. E aí eu ficava assim, pensando, falando assim, gente, qual é o perfil da marca, né? Aí foi passando um tempo, aí tem o meu amigo Felipe também, que ele é um homem negro também, mas só que ele é um homem negro claro e tem os olhos verdes, então chega a ser diferenciado, né? E aí ele até falou assim, Jean, ele não, o perfil da marca é porque a gente é preto. Eu falei assim, ué, mas o meu currículo não é tão legal? E ele falou assim, o teu currículo é muito bom, você tem vários cursos, você tem muita especialização.
Mas eles não vão te aceitar pra ser a cara da marca deles, porque você é um homem negro. E aí eu ficava assim, pensando, assim, gente, será que eu vou ser sempre refém disso tudo? E aí eu trabalhei muito tempo em loja de departamento por conta disso, porque era um lugar que eu estava próximo da moda, mas eu não estava dentro do setor que eu queria, dentro da onde que eu estudei, mas eu estava lá dentro. Então, tipo, eu estava fazendo o meu corre ali, meu dinheiro, para poder pagar a despesa da minha faculdade, porque eu tinha que pagar o material, tem que comprar um tecido. Toda semana é uma novidade. Então, já é uma grana você pagar, e aí não tem emprego, não tinha essa opção, né? Minha mãe falava assim, já tem que ganhar pelo menos R$ 500 pra pagar a tua passagem. Pelo menos R$ 500. Pelo menos R$ 500 você tem que ganhar. Porque um tecido toda semana, aí é um livro, é um caderno, é uma régua, não tem como. E aí minha mãe sempre deixou a gente sonhar. Vai fazer o que você quiser. Não vou te obrigar a você não fazer nada por conta de dinheiro. E aí eu sempre pensava no plano B. Falei assim, mãe, depois que eu terminar essa faculdade, eu acho que eu vou fazer mais um ano pra sair como professor. Minha mãe falou assim, Jean, não é isso que você quer. Vai fazer o que você quiser. Né? Até seus 30 você tem tempo para voar. Depois você tem que começar. Você não tem filho, não tem ninguém, vai fazer teu corre. Eu fiquei assim, será? Sabe? Você se questiona muito se você tá no caminho certo ou não. Né? E que louco, né? Porque a gente vive uma vida... esse exemplo que você falou eu me identifico muito, porque embora você conseguiu, né, através do seu esforço, do apoio familiar, que é tão importante, que às vezes ele não tem, e é difícil a gente aceitar isso, né? Porque a gente acredita que todo mundo que está do nosso lado, seja ele quem for, ele vai apoiar os nossos sonhos, e nem sempre é assim. Então eu acho que esse é o primeiro banho de água fria, né? Sim. Olhar para dentro de casa e falar, putz, não tô sendo apoiado aqui, mas mesmo assim é o que queima no meu coração, eu vou seguir. Sim. E aí depois conseguir de fato ir galgando ali para chegar na posição, na sua profissão, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Quero ouvir, acho que é muito interessante a gente falar sobre. Só que é uma realidade natural, né? A gente às vezes trabalha porque, cara, preciso pagar a conta. Isso. E aí, se eu tô pagando conta, não dá tempo para ficar... Às vezes é o mundo da fantasia, né? Infelizmente, a gente acaba colocando nessa caixinha, nessa bolha de que é o mundo da fantasia, correr atrás daquilo que te faz feliz. Sim. Porque, cara, na hora que o despertador tocar às 5h40 da manhã, você tem que levantar para pagar a conta, né? E como que foi para você essa jornada, assim, entre... Cara, vou trabalhar aqui na loja de departamento, vou continuar a minha trajetória. Eu quero entender mais como que você chegou, né, para trabalhar e etc. Mas até olhando antes, por que moda? Sempre foi um desejo? Então, é engraçado falar isso porque quando eu era pequeno, eu queria ser muita coisa, né? E a minha mãe faleceu tem 2 anos e minha mãe falava muito sobre isso. Você queria ser muita coisa, mas você sempre deu sinais que você queria trabalhar com a moda. Minha mãe tem uma foto minha que até no meu convite da formatura é essa foto, que é uma foto que eu tô com short rosa e verde. E assim, meu pai é militar, eu tô no quartel, num binóculos assim, e eu com um short rosa e verde, sem camisa, e tipo um all-starzinho. Minha mãe falou assim, Jean, você tinha 4 anos, você já escolhia a sua roupa. Você falava assim, não, é essa aqui. Mamãe, é essa daqui. Aí, e eu ficava apontando pra minha mãe e falava assim, não, isso aqui não tá bonito. E aí, passa um tempo, assim, minha mãe fala que ela comprava muito gibi pra mim, e aí a gente ia na banca, eu ficava olhando as revistas de moda, assim, minha mãe falava, você ficava olhando só a capa e ficava admirando a capa. E aí, conforme a gente tinha uma condição legalzinha, minha mãe tinha algumas coisas de marca. E aí, eu ficava admirando, assim, um cordão de pérola dela, uma bolsinha. E aí minha mãe falou assim, Jean, você sempre deu esse sinal de que você seria essa pessoa que você é hoje. Nunca foi diferente. E aí eu acho que sempre foi meu, natural, sabe? E aí depois, com o tempo, acho que com uns 10, 12 anos, eu tive uma vizinha de frente que ela tinha muitas Barbies. E aí eu pegava as Barbies dela e ficava trocando de roupa. Ah, não, essa aqui agora vai jantar. Então vamos botar essa roupa aqui nessa Barbie. Ah, essa daqui agora vai sair pra ir no shopping. Vamos botar essa roupinha nessa Barbie. Ah, esse Ken vai pegar o filho na escola. E aí eu brinquei muito de boneca, literalmente. E agora eu brinco com as minhas bonecas humanas. E
E eu acho que sempre foi isso, né? Eu sempre dei palpite na roupa da minha mãe. A minha mãe, ela, por mais que a gente passou pela fase de perrengue, ela sempre mandou fazer a roupa dela. Então, ela pegava aquelas revistas antigas que tinha a revista Manequim, Corpo e Alma, umas revistas assim bem antigas que vinha com a modelagem e vinha um modelo assim, esse modelo é de Paris, sei lá, 1992, sei lá, o ano que eu nasci. Aí vinha lá, ela pegava, ia em Madureira, comprava o tecido, levava na costureira. Minha mãe tinha uma máquina de costura, ela fazia umas roupinhas pra minha irmã. E eu acho que daí que vem a minha vontade de fazer moda, né? Legal. De viver legal. essa Teoricamente experiência. veio de fábrica, então, né? É. Desde sempre desde você sempre, mexe com isso e tá envolvido nesse mundo. Que legal. E que privilégio, né? Nascer com uma vocação e conseguir galgar os caminhos para chegar ali a viver a sua vontade, né? O seu desejo, a sua vocação, aquilo que a gente, como profissão, gosta e ama Sim. fazer, né? É uma loucura, porque eu vejo assim, olhando às vezes de fora, assim, eu vejo e falo assim, gente, eu sou muito abençoado pela família que eu tenho. Acho que também pela maneira de eu ter sido um temporão, então a minha irmã também falava assim, não, vai, faz. Eu e meu irmão, a gente tinha muita briga, né? E aí, antes dele morrer, ele fala isso pra mim, falou assim, irmão, vai viver teu sonho. Meu irmão teve câncer em 2020, e aí ele morreu, tipo, 4 dias depois do Natal. E aí, na noite de Natal, ele fala pra mim, tipo... na pandemia, eu tive muita crise de ansiedade, eu tive muito pânico, assim, com o meu trabalho também, porque eu já estava trabalhando de comprador de moda. Então, era um trabalho que eu sempre quis, mas era um trabalho que eu não sabia que tinha tanta coisa, tanta demanda por trás. E aí, eu tava com muita crise, aí ele falou assim pra mim, irmão, vai viver teu sonho. Vai viver do teu sonho. E a gente tava meio que brigado, sabe? E ele já tava no final da vida, porque ele morre... Ele fala pra mim isso no dia 24 de dezembro, e ele morre 29 de dezembro. E aí eu fiquei assim... qual é o meu sonho? Eu falei pra ele, assim, arrumando a mesa de Natal, ele, qual é o meu sonho? Ele, você gosta de vestir as pessoas, vai ver teu sonho, não adianta a gente querer trabalhar com uma coisa que não dá. E ele falou... E eu lembro até hoje disso, ele falou assim, Jean, o dinheiro pode ser pouco no início, mas depois dá resultado. E aí eu fiquei com isso na cabeça, em 2020, no finalzinho do ano, aí virou um ano, aí eu fiquei pensando também nisso, falei assim, como que vai ser, né? E aí eu fui viver meu sonho. Pô, legal, cara, muito legal. E é louco, né? Porque você falou, você tocou num ponto que eu concordo muito, que o dinheiro ele é a consequência de um trabalho bem feito, mas ele é a consequência de um trabalho feito em paz também, né? Sim, A gente aqui para a equipe, para você que está assistindo esse episódio, já viu os outros episódios, a gente está gravando no nosso escritório. Então, aqui tem uma operação que acontece por trás das cortinas, né? E aí a galera da equipe, a gente fala muito isso para eles. Fala, cara, primeiro, para mim, empreendedorismo é um veículo de transformação de sonhos. Os meus sonhos, os sonhos dos meus sócios, os sonhos da minha família, o sonho de quem tá com a gente aqui. Só que se para você isso aqui não faz sentido, não adianta você estar aqui pela grana. Isso. E aqui eu acho que a gente traz essa possibilidade, sabe? Da galera que veio, a grande maioria quem trabalha com a gente aqui é periférico, tem uma trajetória periférica, mas tá vivendo um pouco daquele desejo de trabalhar com tecnologia, de estar num ambiente saudável, de trabalhar com aquilo que minimamente gosta, e aí o trabalho, o dinheiro é a consequência desse trabalho. Ele não é pesado, né? Sim, então eu acho que conta muito você ser respeitado também, Total. né? Porque se você não tem um mínimo do respeito no seu ambiente de trabalho, como você é, da pessoa que você não vale a pena você estar lá. Total, né? Total. E às vezes é louco, né? Eu concordo plenamente com a sua fala, só que às vezes a gente não tem a possibilidade de sair de lá, né? Isso. Esse foi eu fiquei... assim, voltando a falar da minha trajetória, eu fiquei alguns anos trabalhando numa empresa de departamento e eu via que eles me davam mini promoções, mas não respeitavam o meu posicionamento lá e abusava do meu trabalho, sabe? Jean, vai ter inauguração da loja não sei aonde. Aí me mandava pra loja fora do Rio. E aí eu ficava lá 1 mês, 2 meses fazendo.
fazendo e acontecendo, porque eu sempre vim desse lugar. Acho que a gente que vem de uma família pobre, de um lugar pobre, a gente sempre tem o medo de, não, eu tenho que fazer meus 200% aqui, porque amanhã isso aqui pode me faltar e eu não posso ser mandado embora. E já fazendo faculdade e tudo mais. Aí eu entregava meus 200% lá pra eles, e aí na hora de uma promoção vinha o feedback, você ainda não tá no perfil da empresa. Aí chegou uma vez que eu fiquei, eu acho que 3 anos nessa empresa, foi. Chegou um dia que eu acordei assim, tão assim, virado, sabe? A minha lua virada, eu tava muito chateado mesmo. E aí eu acordava cedo, acordava 5 e pouca da manhã pra chegar na loja 7h30, fazer tudo que tem que fazer, checklist, nanã. E aí eu falei assim pra minha mãe, eu acordei e minha mãe falou assim, você não vai trabalhar? Eu falei assim, eu não vou não. Aí minha mãe, você não vai? Eu falei assim, não vou. Aí eu voltei a dormir. Nesse momento que eu volto a dormir, eu começo a pensar. Falei assim, gente, o que eu tô fazendo da minha vida, sabe? Eu tô enchendo o bolso de uma pessoa que não... De uma empresa que não respeita o meu trabalho, não me promove, sendo que eu tenho muito mais qualificações do que os outros funcionários que estão sendo promovidos. A minha equipe gosta de mim, eu tenho a minha equipe junto comigo. Aí eu falei assim, não quero mais. Aí eu fui, passou uns 2, 3 dias assim, voltei pra empresa e pedi demissão. Assim, sem nenhuma perspectiva de vida, tipo, zero perspectiva. E aí eu fui pedir demissão e eu voltei pra casa e minha mãe falou assim, legal. Agora você vai viver o seu Natal, seu Ano Novo. E pra quem trabalhou em loja de departamento sabe como que é o Natal. O Natal você fica assim, ó, eu ficava louco, assim, querendo que acabasse o Natal, queria tudo. Agora você vive o seu Natal, seu Ano Novo, em janeiro você volta pro mercado de trabalho, né? E aí eu volto pro mercado de trabalho em janeiro, sabendo muito bem o que eu quero, né? Mas aí trabalhei como assistente de estilo numa outra empresa também, menor, assim, empresa de família que não deu certo, porque a empresa começou a falir e eles não assinaram minha carteira. Assinaram minha carteira só no período de experiência. Eu fiquei lá 6 meses. E aí foi que começou também meu gostinho pela internet, pelo marketing digital, que eu ficava dando ideias para eles. Assim, eu era responsável de compras, mas eu dava ideias. Falei assim, vamos fazer o Snapchat da marca para ver como é velho. Vamos fazer o Snapchat. Vamos fazer um Instagram, que tava começando a ter uns Instagrams de loja. Vamos chamar influenciador pequeno, porque já tava começando a rolar essas coisas. E aí eles não eram abertos a isso. E aí me mandaram embora e quando fui ver, ainda fizeram essa sacanagem comigo. Mas foi nesse momento que eu comecei a ter esse start da minha vida. Eu falei assim, não, tem que tomar rédea da minha vida. E aí depois eu volto de novo para uma loja de departamento, e aí volta aquele ciclo todo de novo, né? É louco e é natural às vezes, né? Essa sua experiência como comprador foi a primeira pitadinha do mercado? Como que foi você introduzir? Como que você entrou no mercado oficialmente? Então, oficialmente, meu primeiro emprego foi um emprego de telemarketing que eu fiquei 30 dias, que era o período de inscrição para a rede pública de ensino. Então, eles contrataram uma leva assim, sei lá, milhões de pessoas para ficar 30 dias matriculando os alunos na rede pública do ensino médio, que antigamente era por telefone. Aí você escolhia 5 escolas e aí você ia lá e eu fazia a matrícula do seu filho ou sua pelo telemarketing e depois chegaria a carta na sua casa dizendo qual escola você foi aceito. Aí esse foi meu primeiro trabalho. E aí depois, é aquilo muito que eu falo assim, para os meus amigos, depois que você experimenta o dinheiro, ter o seu dinheiro, você não quer mais, né? Ficar sem. Aí foi um prazo de 30 dias. E aí eu peguei esse dinheiro, que foi de 30 dias, eu fui e falei assim, eu tenho que dividir esse dinheiro, sei lá, por mais 90 dias, que eu tenho que ter esse dinheiro até conseguir um emprego. E aí logo eu não consegui emprego, né? Recém saído do ensino médio, fazendo pré-vestibular ainda. Falei assim, quer saber? Desculpa, vou ver um emprego. Aí eu fui pro McDonald's. Fiquei um tempinho no McDonald's, aí saí, porque não me adaptei também. E aí eu fui sair do McDonald's e aí fui
pra C&A. Fiquei 3 anos na C&A. Aí foi minha primeira experiência, assim, numa empresa séria. Tudo direitinho. Aí depois eu fui pra uma outra empresa que eu fui trabalhar de auxiliar de compras, que eu fiquei 6 meses. Aí eu já estava na faculdade. E nesse período, assim, entre a C&A e a faculdade, eu comecei a fazer muito curso, né? Minha mãe falou: se você quer fazer uma faculdade de moda, então vai fazer os cursos, vai procurar alguma coisa. E aí eu fui fazer o curso de visual merchandising, fui fazer o curso de produção de moda, curso de styling, aí fui fazer o curso de consultoria de imagem. Eu fui me especializar ali na área. Aí fui fazendo. O que tinha pra fazer, eu fui fazendo. E acaba que eu falava assim: mãe, é uns cursos que são caros, sabe? Era um mês de aula caro, tipo, na época, sei lá, há 10 anos atrás, sei lá, R$ 600 era muito dinheiro. Né? À toa que eles falavam assim: passaram em 10 vezes. Falei: meu Deus, é muito caro esse curso. Como que pode? E eu fui fazendo esse curso até entrar na faculdade. Quando eu entro na faculdade, eu já tenho, assim, um know-how, assim, né? Um campo. E aí eu tô já trabalhando e nesse campo, assim, com essa visão. E aí eu fui trabalhar como auxiliar de compras, que era, tipo, o meu sonho, trabalhar no escritório de moda. E acaba que não era um escritório, era um grande golpe, porque lá você fazia de tudo. Você conferia estoque, você dobrava as roupas, você ia nas lojas conferir se o visual merchandising estava certo. E aí era uma loucura. Foi os 6 meses que eu fui muito ruim na faculdade. Repetia algumas matérias, porque tinha hora para entrar, mas não tinha hora para sair. Então, como que você quer contratar um estudante para sua empresa, sendo que ele não tem hora para sair? E aí foi uma loucura. E aí depois eu voltei para a loja de departamento, e aí fiquei mais 3 anos trabalhando em loja de departamento, e aí depois eu fui para essa outra empresa para trabalhar como auxiliar de compras, que aí eu fiquei até a pandemia. Boa. Louco, né? A gente fala muito sobre o desrespeito que às vezes as empresas têm com os próprios colaboradores como um todo, né? Seja ele jovem aprendiz, seja ele um estagiário. O exemplo que você trouxe é um exemplo muito real, né? De tipo, putz, eu sou contratado para fazer uma função, daqui a pouco eu tenho 2, 3, 4 funções, ninguém me beneficia por isso, Sim. seja financeiramente, seja da maneira que for, mas me traga ali um benefício para continuar me esforçando o tanto que eu estou me esforçando para que isso aconteça. E infelizmente isso acaba sendo natural, né? Natural não, real, na verdade, na vida das pessoas. Eu tive uma trajetória meio parecida também, né? A diferença, eu nunca soube o que eu queria fazer. Eu me entendi como empreendedor no meio da jornada, assim. Eu sempre fui fazendo... Eu queria grana, sim, eu queria trabalhar. Eu fiz Senai com 12 para 15 anos, que era o período de formação ali no Senai. O Senai, eu fui trabalhar numa metalúrgica, depois fui trabalhar com XYZ, trabalhei com várias coisas até me encontrar em 2020 como empreendedor, né? E aí as coisas começaram a acontecer assim, e hoje eu entendo que essa é a minha trajetória. Mas é muito louco como é muito fácil você ficar no limbo, né? Sim. Porque se você vai pela grana, você não sabe, você não tem profissão. Às vezes você faz uma faculdade para entrar no mercado, mas você não gosta do que você faz. Então você fica muito nesse ping-pong da vida, né? O meu pai, ele sempre falou assim: você tem que fazer uma faculdade que vai te dar uma estabilidade no futuro. E esse, pra mim, era o meu maior medo, porque o meu irmão, ele era professor de história. A minha irmã, ela é administradora. Então, eu falei assim: o que eu vou fazer? Mal ou bem, é muito o que ele fala. O seu irmão, ele vai dar aula na escola. A sua irmã vai administrar alguma coisa. E você? Vai fazer o quê? Né? Porque eu acho que o meu pai, por ser um homem negro, vindo de uma família negra, assim, 100% negra, e que passou muita necessidade na vida, ele tinha esse medo de quando a gente ficasse adulto, passasse alguma coisa, né? E agora, assim, depois de velho, eu conversando com ele, assim, algumas coisas, ele abre e fala, tipo assim, o meu medo era de vocês não terem dinheiro para viver, sabe? Porque depois de adulto, vocês têm que cada um seguir seu rumo. E aí ele vê a minha vida agora, a diferença que é muito grande do que ele pensou, do que eu vivo agora, eu acho que é gritante, né? É louco, assim, pra ele. Ele até usa
umas frases assim que eu falo, ele até usou agora recentemente no aniversário da minha avó, ele falou assim, depois que o nego acende, ele não quer mais isso pra vida. E é verdade, depois que todo mundo dá uma acendida um pouquinho, você tem uma realidade diferente, você não quer regredir, né? Total. Né? Total, não, e é o que você falou, né? É muito simples sair do 0 e ir pro 1. Sim. Aliás, muito simples não. Muito fácil se acostumar em sair do 0 e ir pro 1, mas quando você tá no 1, você não quer voltar pro 0. Não quer. E aí você tem que se segurar ali, fazer o que tiver que fazer e, de fato, se manter naquela posição, né? Sim. E você falou um ponto que é muito interessante. Eu passei um pouco por isso na minha trajetória, que é o fato de ser apoiado depois que tudo deu certo. Sim. Né? É muito mais fácil agora, né? Nossa. E tipo, eu vejo, assim, o meu pai realmente, eu acho que depois de muita terapia agora, e quando eu fiz 30 anos, eu sempre fui, eu e minha mãe, a gente sempre teve uma relação muito forte. Então, prestes a fazer 30 anos, eu falei pra minha mãe assim, eu vou chamar meu pai pra conversar. E aí, eu sentei, assim, ele foi lá em casa, a gente conversou lá na casa da minha mãe, e aí eu falei todas as verdades na mesa, assim, botei tudo na mesa, ele até chorou, tudo mais, e é muito que eu falei pra ele, eu acho que você quis muito que eu fosse o melhor que eu pudesse ser na sua expectativa, do que eu pudesse ser o que eu queria ser, sabe? Eu servi o quartel porque meu pai é militar e nenhum dos meus irmãos quiseram ser militar. Então, tipo, eu fiz muita coisa para agradar ele e ele nunca fez nada assim, olhando para mim, para falar assim, nossa, meu filho, que legal, sabe? Nunca me deu um parabéns. E aí eu lembro que na semana da minha formatura eu fui levar o convite para ele, foi até o aniversário da minha avó, que minha avó faz em agosto, minha formatura foi em setembro. E ele, assim, todo orgulhoso, mostrando pra família. Eu tinha, acho que 25 anos, 24 para 25 anos, sei lá. Todo orgulhoso, mostrando pra família o convite da minha formatura. Né? Aí eu falei, pai, mas você foi o primeiro a dizer que não era pra me fazer esse curso, que não sei o quê. E aí, querendo, sabe? Não, vamos levar a sua avó. Eu falei assim, não vai levar ninguém. Tem que comprar convite para levar, sabe? Uhum. E aí ele foi meio que... Ele deu uma desmotivada. Aí no dia da festa, assim, da colação da festa, ele olhou e falou assim, nossa, você realmente conseguiu, né? Você fez o que você queria, você conseguiu. E depois, com 30 anos, quando eu chamei ele para conversar, ele falou assim, Jean, você sempre foi assim, sabe? Você... sempre foi abusado mesmo, você falava na nossa cara as coisas, você ia atrás das suas coisas mesmo, você falava assim, não, eu vou dar um jeito e vou fazer. Você fazia o judô que você sempre quis fazer, você fazia essa natação, você conseguiu a bolsa para estudar na escola que você sempre quis, mas você sempre foi atrás. Eu falei assim, eu sempre fui atrás porque eu nunca tive ninguém para fazer por mim. A minha mãe me apoiava, mas você nunca pôde, sabe? E é muito que eu falei para ele, você... de grana, teoricamente de grana, você sempre teve mais. Então por que você nunca chegou e foi comprar um kimono para me incentivar, pagar um exame de faixa? Sabe? Não, e agora, né, você vir falar assim, parabéns pela sua trajetória, é fácil, né? É legal, mas agora, antes de você poder apoiar, poder comprar um tecido, muitas vezes eu liguei para ele e falei assim, pô pai, tô sem grana para comer na faculdade. Eu lembro que na faculdade eu fiz Veiga de Almeida, e lá na Tijuca tinha um cara que vendia churrasco. E era um churrasco de gato, assim, horroroso. E aí, ou você comia aquele churrasco de gato, que era tipo R$2, mais um Guaravita R$1, aí dava R$3, ou você ficava com fome até chegar em casa. Então, tipo, imagina, a pessoa saiu de casa 5h30, 6 horas da manhã. Aí almoça no trabalho, aí sai do trabalho, sei lá, 6 horas da tarde, 5h30, 6 horas. Vai pra faculdade, ficar até 10 horas da noite sem comer nada... Aí eu falei assim, não, gente, é esse aqui, é esses R$3 que eu tenho que ter. E aí eu comi esse churrasco, e aí ele tinha a promoção do salsichão, né? Tô que eu não como mais salsichão, porque eu comi salsichão 4 anos e meio da minha vida, não quero mais ver salsichão na minha vida. E aí, é isso, sabe? É fácil você apoiar agora. Pô, deu certo, né? Legal. Mas e há 5 anos atrás? E toda a caminhada até aqui, né? Sim, nossa. Até chegar na faixa... Correr os 100 metros não é fácil, não. Né? Existe muita preparação, muito tempo de vida mesmo, né? Muito sacrifício, muita coisa que você deixa para trás, coisas que você abre mão para chegar no seu objetivo. E aí,
A hora que você chegou ali no pódio, tudo parece mais leve, né? Tudo parece mais leve, mas não foi nada leve. Nada leve, não, só quem viveu a trajetória consegue entender o peso disso, né? Sim. E de como é desgastante, de fato, pro jovem, adolescente, pro pré-adolescente, pro adulto, viver isso em prol de um sonho que até então, até ele se materializar em grana, né, virar benefício financeiro, é um sonho que você não sabe se vai dar ou não vai dar, né? Isso. E dentro dessa trajetória, desses anos de faculdade, de tudo que você contou, teve algum momento que você falou, cara, isso aqui não é pra mim, eu acho que tô no caminho errado? Nossa, teve Antes da gente fundar a nossa empresa, a gente trabalhava, eu e o Thales, a gente sempre fez tudo que a gente faz agora, sempre fez. Mas a gente fazia para pessoas aleatórias, antes da gente ter a nossa empresa. E a gente trabalhava no mundo do funk, antes, com DJ e com cantores, funkeiros, tudo mais. Mas na moda já? Não. Ah. Eu fazia essa parte de styling já, Aham. e o Thales já gravava vídeo, clipe, a gente fazia um puta corre pra ganhar R$10. E aí, era R$10 um sonho, literalmente. E eu via assim, tipo assim, gente, não é possível que eu mereço ganhar R$10 e o dinheiro tá entrando, sei lá, sabe? Você vê que o dinheiro entrou, você vê que a pessoa pagou uma grana alta ali. E você Era literalmente R$10? E era literalmente, às vezes, só um sonho, só um guaravita. E aí, e fora isso, tipo, vira a noite pra editar um vídeo, você vira a noite correndo, e era muito aquilo. Em 2021, eu fui muito investir nesse sonho de trabalhar com a moda. Então, no Rio de Janeiro, eu pegava todo mundo que era famosinho, mandava mensagem na DM, falava assim, oi, tudo bem? Sou Jean, sou formado em design de moda, nananana, tenho tanto tempo no mercado, você acha que a gente pode dar um passo maior na sua imagem? Mandei pra várias pessoas, várias pessoas. Aí um dia, assim, meu irmão tinha morrido e a gente não tava zero de grana, porque tem que pagar. Aí a Jessie, uma cantora lá do Rio, ela foi e me mandou assim, oi, Jean, tudo bem? No dia que ela me mandou isso, eu tava deitado na minha cama, eu tinha sido roubado, não tinha celular, eu tava com um celular horroroso. Ela foi e mandou assim, oi, Jean, tudo bem? Vi sua mensagem, queria muito sua ajuda. Aí eu, tipo, sei lá, um mês depois, sei lá. Aí eu, meu Deus do céu, e sem grana, você imagina assim, sem grana. Aí eu falei assim, oi, Jess, tudo bem? O que seria? Pra que seria? Nananã. Ela, então vai ter uma festa, fantasia, eu queria uma ajuda. Você consegue me vestir? Nananã. Aí eu falei assim, consigo. Quando que seria? Tipo, ela falou comigo na quarta, a festa era na sexta. E eu não tinha dinheiro, porque eu estava saindo do escritório de moda, e aí eu já não estava recebendo, porque lá deu uma grande rolo de grana e não estava recebendo. Aí minha mãe sempre foi organizada financeiramente. Minha mãe falou assim, Jean, a gente tem um dinheiro na poupança, você pega esse dinheiro e vai lá. E aí foi a primeira pessoa que eu vesti. Na época ela tinha 50 mil seguidores. E aí eu tinha, sei lá, acho que 3 mil, 2 mil, sei lá. E foi a época que eu dei um boom, assim, eu ganhei 2 mil seguidores, eu fiquei assim, gente. E eu fui vestir ela pra festa e foi, sabe, muito legal. E aí, daí pra frente, a gente começou a trabalhar juntos. A gente fez alguns projetos juntos. E aí foi quando eu entrei pra esse mundo do funk. A gente entrou pra uma empresa que trabalhava com funkeiros e DJs do Rio. Então, a gente tinha muito acesso a algumas coisas. E começou a dar esse know-how pra gente também, né? Foi assim legal, que cara. tudo começou, Que legal. E que loucura, né? Você cavou as suas oportunidades literalmente, né? Mandando mensagem pra galera e aí buscando ali, desenganado, o dia que você esqueceu. Mas eu falo até hoje, se a gente não busca a nossa oportunidade, ninguém vai falar, oi, tudo bem? A famosa sorte, né? Você é tão bonitinho, quero trabalhar com você. Não, meu amor. Não. Até hoje, eu mando DM pra várias pessoas que eu quero trabalhar. Porque eu falo assim, gente, essa pessoa aqui, eu falo muito, eu e Thalia, a gente conversa muito sobre isso, sobre perfis que a gente gosta de trabalhar e quer trabalhar.
E eu falo muito, até hoje, tipo, eu quero trabalhar com fulano, com fulano, com fulano. E eu acho que esse dia vai chegar. Total. E tipo, eu cada vez mais quero aparecer mais nas minhas redes sociais para chegar nessas pessoas. E aí, às vezes, você tá num lugar, tipo, o meu TCC, eu falei sobre a Boca Rosa. Sobre a Boca Rosa, é uma mulher também periférica da Zona Norte do Rio de Janeiro. Ela vem do Complexo da Maré. Eu trabalhei com a MC Jess, que também vem do Complexo da Maré. Então, o meu TCC eu falei sobre o poder dos blogueiros, que antigamente era, com a influência no mundo da moda. Então, eu falei com a Rezane Castro, eu falei com a Boca Rosa, com o Caio Braz. Então, eram pessoas que eu admirava muito. E aí, agora, recentemente, eu fui pro baile da Sephora, de Halloween, a gente encontra com a Boca Rosa. Então, tipo, de lembrar dela falar que lembrou, tipo, eu falei com ela, ela falou assim, nossa, eu lembro, tem 10 anos. Eu falei assim, tem 10 anos. Ela falou assim, Jean, a gente era do Rio, a gente mora em São Paulo agora. Eu falei assim, a gente mora em São Paulo, é uma loucura, tipo, eu saí do Rio de Janeiro, morar em São Paulo, tipo, e as pessoas lembrarem do meu trabalho, sabe? Do meu projeto, assim. É gratificante, né? Que legal. É uma loucura. Que legal. É o símbolo de um trabalho muito bem feito, né? Isso é bom porque cada vez mais isso vai disseminando o nome de vocês e trazendo vocês para o cenário. Sim. Trazendo mais força, mais bagagem ali para chegar ainda. Eu costumo dizer que tudo que acontece com a gente, e aí quando eu falo a gente, estou falando das minhas experiências particulares, tudo que acontece comigo, principalmente no momento atual, ele me prepara para uma fase 2 da minha vida. Sim. Né? Então, depois que virei essa chave, eu comecei a perceber isso, cara, eu já não sofro mais, eu entendo que é a parte de um processo. Hoje nós estamos aqui batendo esse papo, talvez esse papo esteja nos preparando para uma segunda fase maior, né? Que precisa dessa bagagem. E é muito louco quando você consegue despertar isso, que você fala, cara, que bagunça organizada, né? Sim, você imagina, tipo, toda a parte de criação. Eu trabalhei com a Jess, a gente fez clipes, sabe, dela. Imagina, toda a parte de pensar no look, aí a gente desenhava um look do zero para todo pro fitting que ela tivesse, alguma coisa do tipo, e pensava no cenário pro clipe, o cabelo, a maquiagem, tudo. Pra mim, essa parte toda que eu vivi antes de chegar onde que eu tô agora é muito importante, porque eu tive a visão de 360, que é muito que a gente fala, que é o lema da nossa empresa, né? Que a gente trabalha o 360 do artista. E eu tive essa visão de 360. Então eu sei mais ou menos quanto que custa pra fazer um clipe. Eu não sou um leigo que vou falar assim, não, amor, é baratinho, sabia? A gente consegue fazer com 10 reais? A gente consegue fazer com 10 reais. Até a gente zoa muito isso em casa, a gente vendo o clipe, a gente fala, nossa, fulano com esse dinheiro todo fez um clipe de 10 reais. Né? Sendo que tem gente que não tem dinheiro e faz um clipe de 100 reais. Sabe? Não é a grana em si que monta um trabalho bem feito. Né? Não é. Muito que eu falo, a gente já deu muito pingo e nó, sabe? Dava o nó tava lá e o pingo também, a gente, vamos fazer isso acontecer. E ver isso tudo, eu acho que forma o Jean que eu sou agora. Então, é muito que eu falo. Eu falo muito... Até falei há pouco tempo com a Jess, eu falei assim, amiga, a gente é outra pessoa. A gente não é mais a pessoa de 2021. Ela falou assim, Jean, é outra coisa, é uma outra vivência, uma outra realidade. Por mais que a gente tenha vivido muita coisa nesse 2021, 2022, assim, a gente é uma outra coisa. Assim, não, e que louco. E que bom, né? Eu tava conversando com o meu sócio sobre isso ontem. Falei, cara, o Gabriel de 2019, 20, se eu encontrar na rua hoje, sentar pra conversar, eu não reconheço mais. Não. E que bom que a gente tá se permitindo se transformar, né? Sim. Vez ou outra, eu vou no bairro que eu cresci, e às vezes eu passo na rua assim, olhando, eu falo, caraca, velho, essa pessoa tá igual, literalmente igual, seja ela de aparência, seja em estilo de vida, seja... É a mesma pessoa. Sim, minha mãe morreu, minha irmã mora na casa que era da minha mãe, né? E aí, toda vez que eu tenho algum trabalho no Rio, se a gente não fica em hotel, eu fico na casa da minha irmã. E aí, às vezes eu saio assim e olho pro bairro assim, e eu falo assim, gente, como que essa pessoa está fazendo a mesma coisa que a mãe dela fez, que a tia dela fez, só tá seguindo os passos. Seguindo o ciclo, né? E eu falo, gente, não tem essa ambição,
né? De dar um start na vida. Há pouco tempo, até fiz um story falando isso no meu Instagram, falando assim, gente, eu vi no meu bairro, tinha a menina que era a mais bonita do bairro, o menino que é mais bonito, ele tá um barango com 4 filhos, aí eu tô assim no mercado, comprando alguma coisa pra minha irmã, com fone no ouvido, ele me cutuca assim, eu olho assim, falo assim, não sei quem é. Aí eu, Jean, tudo bem? Eu olhei assim, aí eu falei assim, meu Deus... Olha a pessoa que se transformou. É porque virou, a chave, a realidade não virou pra eles. E eles estão seguindo os passos dos pais, dos tios, do bairro, né? Uhum. E eu falo assim, gente, como que você não quer fazer uma mudança na tua vida? Sabe, querer mais? Aí ele, esses aqui são meus filhos. Eu falei assim, eu olhei 4. Você já é o 5º de 5 irmãos? Você tem 4 filhos, eu na minha cabeça. Eu falei assim, nossa, que legal! Uhum. Onde que eles estudam? Na mesma escola que a gente estudou. Falei, que tudo. Caramba. Não, e é louco, né? A gente tava falando um pouquinho sobre isso nos bastidores. Não tem problema se você achar que tá tudo bem isso pra sua vida, né? Eu acho que são escolhas, da mesma maneira que a gente escolheu estar aqui hoje, batendo esse papo e trazendo um pouco mais de consciência pra quem tá assistindo a gente. São escolhas que tudo bem você ficar no lugar onde você tá. Sim. Só não pode reclamar. Porque é confortável a sua vida ali. E é muito o que eu falo. Se a tua vida tá confortável, ok. Segue tua vida. Continua vivendo aí que vai dar tudo certo. O desconforto ele causa crescimento, né? Sim. E isso emenda até com a minha próxima pergunta pra você. Como que foi pra você sair de um cenário confortável, onde você era funcionário de uma empresa, pra abrir o próprio negócio? Qual que foi a virada de chave de vocês? Nossa, a virada de chave foi muito sobre você entender que eu estava sendo polivalente, né? Que é a famosa frase dos empresários hoje em dia, que o funcionário tem que ser polivalente. Então eu era tão polivalente na empresa que eu já sabia fazer de tudo. Eu já tinha minha pós e eu ficava assim pensando, nossa, eu vou cair fora daqui pra ficar ganhando R$10. E às vezes nem os R$10 vinha. E aí, um dia em casa, eu assim conversando com a minha mãe foi e falou, a mesma frase que meu irmão fala, vai ver teu sonho. E aí eu pro Thales falei assim, Thales, vamos tocar nós dois isso aqui e fazer. E aí já tinha um primeiro cliente que queria fazer uns trabalhos com a gente para gestão de rede social. E a gente já fazia tudo isso por fora, né? A gente tem uma amiga nossa que o Thales é compositor, ele fez a música para ela, gravou, cantou, fez o clipe, fez o style, a gente fez edição, direção, fizemos tudo. E aí depois eu fiquei pensando, gente, por que a gente não faz isso pra gente ganhar o nosso dinheiro, né? E aí foi quando a gente deu o start e montou a nossa empresa. Pô, que legal, hein? Muito legal. E é legal que eu gosto de dizer que o empreendedorismo raiz, periférico principalmente, ele vem das oportunidades que elas são criadas no meio do caminho, né? Você começa a fazer aqui, aí você fala, putz, isso aqui é legal, cara. Aí você começa a profissionalizar uma parada que daqui a pouco se tornou um império. Um império. E foi tudo na raça, né? Porque você imagina, um dia a gente tá numa empresa que vendia muito pra gente, que era uma ótima oportunidade. Realmente, eu não vou mentir, esse 1 ano que eu fiquei lá foi uma ótima oportunidade para mim. Eu conheci muita gente legal. Eu ampliei muito a minha cabeça. Eu tive muita experiência também. E é muito o que eu falo, tipo, o mercado de show, o show business, ele é muito legal. Para quem gosta, para quem quer. E eu falo muito, tipo, qualquer oportunidade que tiver para voltar, eu gostaria de voltar, mas não para ganhar R$10, mas para ganhar um dinheiro justo. Porque essa parte de você estar lá produzindo um clipe, pensando junto com o artista, pensando na era nova, é muito o que eu falo. Eu e o Thales, a gente gosta muito de diva pop, da música, e eu falo muito. Eu tenho um sonho de trabalhar com uma artista cantora, mas uma artista cantora que tem início, meio e fim da sua era, porque você vai transformando a carreira dela em eras. E com dinheiro, né? Que é o fundamental. Porque senão você fica lá só enxugando pedra. E ver a nossa empresa agora, que a gente começou fazendo a gestão de uma rede social, de um Instagram, de acessórios, e a gente, num mês de empresa, a gente ter 3 Instagrams de uma família inteira para comandar e gerir a rede social deles, a gente tá ali aprendendo na marra, sabe?
tipo, na marra, na guerra, porque a gente saiu de uma empresa que a gente já fazia gestão de rede social dos artistas dessa empresa e a gente vai para uma outra empresa que a gente cria a nossa empresa do zero e fazer a gestão de uma rede que a gente falava assim, vai ser só uma coisinha aqui, vai ser só R$100 aqui pra gente viver. Quando a gente vê, a gente está fazendo a gestão de 4 redes sociais, de 4 perfis diferentes, de 4 pessoas com pensamento diferente, você olha assim e fala assim, gente, que loucura. E aí a gente sai de 4 para ir para 6, assim, tipo, foi uma crescente muito grande. Eu fiquei olhando e falei assim, gente, meu Deus, o que tá acontecendo, sabe? Chegou uma hora que me deu uma ansiedade, eu falo assim, a gente viveu uma loucurinha, mas a gente falou assim, não, é isso que a gente quer, vamos fazer, vamos acontecer e vamos dar gás aqui. Eu acho muito legal a trajetória empreendedora, porque você todo dia tá plantando a sua sorte, né? Então, por mais que seja uma loucura, você durma mal, você fique ali naquela ansiedade natural pelo sucesso, que às vezes você nem sabe qual que é o sucesso que você espera, mas você tá galgando os seus caminhos. Então você não tá com o seu sucesso, seja ele financeiro, profissional, da maneira que a gente acredite que o sucesso deva ser, na mão de ninguém, né? Sim. Eu gosto muito dessa falsa sensação de liberdade, Sim. que ao mesmo tempo ela te dá os caminhos que você tem que seguir. Cara, vamos correr, vamos correr, vamos correr. Eu comecei a empreender em 2020, na pandemia também, prestando serviço. E aí, quando eu fui ver, eu tava com 1, 2, 3, 4 clientes. Falei, cara, tá começando a acontecer. Tô pagando minhas contas, não é um negócio ainda, Sim. mas tô sobrevivendo. E tô vivendo aqui aquilo que um dia foi um sonho, né? Sim. E aí, existem vários desafios. Para vocês, quais foram os principais desafios de empreender com criatividade no Brasil? Nossa. Até hoje, né? Acredito que não seja... Não, empreender assim com a criatividade é você não dormir, né? Porque o tempo todo pode vir uma ideia, pode ter alguma coisa, então você tá sempre com um papelzinho ali do lado anotando. Mas o maior desafio, eu acho que é a dificuldade das pessoas entenderem aonde que isso aqui pode chegar, né? Vamos fazer esse projeto aqui para suas redes, que isso aqui pode chegar ali, né? A gente pensa muito nisso, sabe? Hoje a gente tá aqui dando esse passinho, mas ele vai chegar 2 passos ali na frente. Você vai, vamos junto, vamos topar? E nem todo mundo tem essa... Como que eu vou explicar? Essa paciência de entender que hoje você tá entregando um resultado, um vídeo criativo agora, para daqui a 2 meses ele virar. Sabe? Porque nada vira de um dia pro outro. É a constância do conteúdo ali batendo na tecla, né? Total. Não, a constância ela leva à perfeição, né? Vale muito mais um profissional talentoso, aliás, um profissional dedicado do que um profissional talentoso. Sim. Porque se você é dedicado, se você tem o objetivo, se você é focado, uma hora você acerta a mão. Sim. E aí você tá disposto a fazer acontecer. Às vezes o talentoso, ele tá tão cheio de talento que ele fala, putz, cara, não deu certo, vamos pra próxima e não é isso que eu quero fazer. E aí, olhando pra sua carreira, qual que foi o trabalho mais marcante, assim, até hoje, que você fala, cara... Nossa, tô chegando lá. A carreira, eu vejo muito isso, assim, pensando na construção de uma imagem, né? Eu penso muito no 360 de cada artista que eu trabalho, de cada pessoa que a gente trabalha. Então... Eu penso assim, digamos, eu tenho a Isabela Santoni, que ela é a nossa maior cliente no momento. Então a gente trabalha junto tem quase 3 anos, então a gente pensa na estratégia dela no todo, né? Em todas as vertentes que ela tem, em todas as frentes que a gente trabalha. Então a gente trabalha com luxo, a gente trabalha com a sustentabilidade, a gente trabalha com o estilo de vida dela, que é um estilo de vida diferente do que a gente entende de luxo. E a gente vai transformando isso tudo. Então, a ideia é que o que a gente vive com ela e com outros artistas é muito isso. A sua transformação, né? E o maior projeto que a gente fez agora, o último, né? Que foi uma realização de um grande sonho, foi em um festival de Cannes, sabe? Tapete vermelho. E eu fico assim... Até hoje eu falo assim, gente, Festival de Cannes, sabe? Tapete vermelho. Até quem não é da moda sabe o que é. Então, e é um lugar muito plural, assim, então, tipo, todo mundo sabe o que é um Festival de Cannes, né? Se eu falar assim, eu fiz a capa da Bazar,
Ah, o que é Bazar? Ninguém sabe. Ah, mas eu fiz a capa da Bazar Noivas. E aí, nem todo mundo conhece, né? Mas pra mim, o Festival de Cannes foi um grande divisor. Até mesmo quando a gente vem pra São Paulo, a gente vem pra São Paulo pra trabalhar com uma cliente nossa do Rio, que é a Isabela Freitas também, outra Isabela. E ela é uma atriz, humorista, tudo mais. E a gente vem com ela pra trabalhar aqui em São Paulo. Era pra ficar uma semana, a gente ficou um mês aqui trabalhando em São Paulo. Na correria, no corre-corre. E a Isabela indica a gente pra Tina. Então tudo que a gente construiu também com a Tina, tipo, da imagem dela do zero, de uma imagem que ela não tinha pra uma imagem de uma ícone fashion, presta a chegar uma ícone fashion, é muito gratificante pra mim também, né? Que você vê, muita gente me pra falar sobre isso, fala assim, nossa, a gente vê o Instagram da Tina antes de tudo e depois de tudo é uma outra pessoa. E também um passo muito grande pra mim foi quando a Glamour me entrevistou pra falar da mala dela pro Big Brother. Então, tipo, foi muito legal isso, foi uma época que eu ganhei muitos seguidores também por conta disso, da mala dela, que a gente pegou muitas características, a gente pegou roupas que já existia e a gente fez customização, eu não era nem um pouco conhecido em São Paulo, a gente conseguiu marcas para fazer foto e tudo mais, e também é muito gratificante isso para mim. O que mais, assim, outros clientes que a gente tem a Tamara Telles também, que ela é uma pessoa que também é do Rio de Janeiro e mora aqui em São Paulo, que a gente conseguiu construir uma imagem sólida nela, das redes sociais. Tem a Amanda de Souza. Tem muita gente que a gente trabalhou, fez trabalhos esporádicos, que a gente vê que a gente deixou o nosso toque lá, né? Que a pessoa saiu da gente, mas tá com o nosso toque lá. Ela entende o que a gente fez, né? Mas, com certeza, a Isabela, por a gente ter um trabalho maior, a gente tem muita essa visibilidade, tem muitos projetos legais. Muito bom. A gente tem esse marco maior, assim. Pô, que legal, cara. E eu fico, de fato, muito animado, porque tudo isso partiu do conselho de seguir o seu sonho, né? Não. Se você não tivesse seguido o seu sonho lá no início, talvez tudo isso que você tá vivendo hoje seria algo só imaginável, né? Sim. Não tão materializado na sua vida. Não, porque você... Olha só a loucura, né? A gente fala muito isso, eu e Thales. A gente fala assim, gente... A gente tá em semana de moda que a gente nunca ia imaginar. Como que você imagina? Um cara vindo lá da Zona Norte, de Honório Gurgel, indo pra Zona Norte, indo pra semana de moda. O Thales vindo lá da Posse, indo pra semana de moda, indo pro Festival de Cannes, indo pra cinema, sabe? E você fala assim, caramba... Que loucura é essa? Fazendo capa, sabe? O Thales fez a capa da Billboard. E, tipo, é uma coisa assim que eu falo assim, gente, peraí, sabe? E aí é muito quando a gente... Vem alguém do Rio de Janeiro agora, tipo, que eu já mandei mensagem pra querer trabalhar, aceita qualquer valor que tu fala. Não, porque você mora em São Paulo, você é o maior de todos. Não, eu quero. E aí, tem muita gente que negocia e tudo mais, mas tem muita gente que fala, não... Tá ótimo. Eu falo assim, gente, é só você sair do Rio de Janeiro e ir pra São Paulo que parece que as pessoas vão. Mas também é todo o network que a gente tem agora também, né? E toda a estrutura que a gente oferece também pro nosso cliente. Total. Não, e que louco, né? Aquilo que no passado foi, cara, vou mandar direct aqui, ver o que rola. Putz, não rolou nada, depois de um mês rolou alguma parada, começou tudo a acontecer e hoje não tem nem espaço para negociação, teoricamente, né? Isso é tão legal você ver essa... Como que eu posso dizer? Isso que vocês estão criando, né? De fato, o resultado de um trabalho bem feito, tá no lugar certo, na hora certa, com pessoas certas e construindo o que vocês estão construindo, traz para vocês essa possibilidade de até, quem sabe, escolher de fato com quem vocês querem trabalhar, com quem vocês não querem trabalhar. Mas é bem isso. A gente conversa muito sobre isso. A gente é muito alinhado na gestão da nossa empresa por conta disso, né? Até a gente fala sobre demitir o cliente. Tem cliente que não faz mais o seu perfil. Então você tem que demitir ele. E não é fazer o seu perfil de ser arrogante nem nada. É um cliente que não conversa mais com a sua linguagem. Você vê que o cliente quer seguir um padrão diferente do que já existe, do que você quer.
E você vê, porque mal ou bem, é muito o que fala, a gente estudou pra isso, sabe? A gente tem, assim, um know-how do que tá acontecendo, do que o mercado tá pedindo agora. Então, se, não, quero fazer algo muito caricato. Eu falo assim, amigo, desculpa, mas não é com a gente, entendeu? Pode fazer, faz aí, a gente edita pra você, a gente faz, mas não é com a gente, entendeu? Boa. Muito bom. E essa é a autoridade, né? A autoridade de um bom profissional. Para você, qual que é a importância de ter pessoas no mundo da moda que vêm de onde vocês vieram, que são pessoas periféricas, que podem alcançar lugares como vocês estão alcançando? Como que você vê que isso modela o mercado que vocês vivem hoje? Nossa, é de suma importância, né? É de suma importância você ver que as pessoas estão sendo valorizadas não pelo que elas têm, mas pelo que elas são. Elas têm bagagem. A gente tem falado muito sobre isso, que a favela é a nova cultura, né? É a nova arte sendo explorada. Você vê que a gente tem a Semana de Moda em Copenhague, que eles pegaram referências do Brasil, da comunidade, e levaram para a Semana de Moda. A Semana de Moda de Copenhague é uma semana de moda que é a maior semana de moda de pesquisa, de tendência. E eles fizeram isso, pegaram tendências do Brasil e levaram pra lá, pegaram estilistas. A gente vê muitos estilistas que estão na Casa dos Criadores aqui em São Paulo. E eles são de comunidades, são de periferias, eles estão se destacando. Você vê o próprio Dendezeiro, que é uma marca de Salvador, eles são meninos de comunidade que ascenderam de uma maneira rápida e assertiva, né? Que fizeram agora collabs com marcas incríveis. Tem o Ateliê Mão de Mãe também, que é uma marca de Salvador, que também é uma marca de periferia, que também ascendeu e agora está fazendo um collab com outras marcas. E você entende que não é sobre você ter ou não, é sobre você saber fazer o seu trabalho, né? Você fazendo o seu trabalho, tendo uma linguagem atual e que converse com as pessoas, assim, converse com as marcas, você consegue chegar, né? Total. Depois de muito não, eu cheguei, tô chegando, né? Mas o não, ele é a fortaleza, né? Ele te fortalece e te deixa fincada as suas raízes cada vez mais forte no solo, porque ela te prepara para aquele sim que ele é tão esperado. Sim. Né? Você acha que se tudo fosse sim só na vida, a gente ia falar, putz, cara, chega uma hora que perde o brilho, né? Perde a graça. E aí, às vezes, você faz coisas assim, tão no automático que você, depois que você faz, você fala, nossa, olha o que eu fiz, gente. É louco, cara. Esses dias eu tava refletindo sobre isso, né? Nos últimos 5 anos de empreendedorismo, esse ano eu tô vivendo, tipo, o romper da bolha. Sim. Tô num escritório, tô num lugar onde eu sempre quis estar, e aí às vezes eu fico tanto no automático que eu falo, putz, eu esqueço de tudo que tá acontecendo, sabe? Ao meu redor, no tempo atual. Então a gente falou isso em outros episódios sobre se fazer presente no presente, né? Olhar pro agora e falar, cara, agora as coisas... Beleza, o que aconteceu foi importante, me forjou, me preparou, mas agora eu também preciso aproveitar, curtir e viver. E como que você tem feito isso, né? Como que você aproveita o agora dentro de tudo que vocês estão vivendo? Nossa, o aproveitar o agora é bem assim... é bem difícil, porque a gente, eu acho que gera um medo da escassez. Pra quem vem do nada, gera esse medo. Então você fica sempre pensando no próximo passo. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer depois? Mas eu acho que o viver agora é muito do conforto também, né? De você estar numa casa legal, de você poder comprar um tênis legal, de poder ir num restaurante legal, de você ver essas viagens legais que a gente faz, a gente entender e sentir que pertence mesmo a esse lugar. Então acho que são essas coisas que geram esse conforto pra mim, né? Boa, muito bom. Eu concordo, eu gosto muito dessa sua linha de pensamento, porque eu lembro que quando eu comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro, e aí ganhar um pouco mais de dinheiro é tipo assim, paguei as contas e sobrou R$100 pra comer uma pizza. Eu falava, caraca, velho, vou comer. E aí teve uma época que eu comecei a ir várias vezes comer várias coisas, e aí você fica naquela ansiedade de quero fazer tudo, quero que a vida... quero usufruir de tudo que a vida tem pra me oferecer. E você, às vezes, acaba se perdendo, né? Então esse é o cuidado também que eu aprendi a ter nesses últimos anos. Cara, nem tudo é o agora. Não. Você tem que viver o agora, você tem que experienciar, mas calma, né? Calma que tem um mais na frente ali, tem um daqui a pouco, né? E é muito interessante a sua fala, porque a síndrome do impostor, para quem é periférico, é muito natural. Sim. Porque o medo é tão grande de voltar para aquela vida que você tinha,
quando você consegue sair um pouquinho, tipo, cara, tô apertado, não consigo pagar as contas, não consigo, putz, comer uma pizza na sexta-feira à noite, que aí você começa a se auto-sabotar, né? Sim. Você começa a se derrubar, e é importante ter isso no lugar. Você falou não muito, né? Você falou no início sobre fazer terapia. O quão é importante para você hoje ter a mente, né? Corpo e espírito bem alinhados para viver uma trajetória próspera, seja ela profissional ou pessoal. Nossa, é uma loucura, né? Porque eu faço terapia desde meus 5 anos de idade. Chega a ser, assim, eu tenho um relacionamento eterno com a terapia, porque meus pais são separados desde meus 5 anos de idade, e na escola, minha mãe sempre era chamada na escola porque, 5 anos de idade, desenha sua família. Eu nunca desenhava meu pai. E aí perguntavam pra mim se meu pai era morto, e eu falava que e sendo que meu pai não é morto, né? Uhum. E aí a escola pediu pra minha mãe me colocar na psicóloga, e eu fui pra psicóloga, e aí durante a psicóloga eu fui entendendo a vida, né? E aí ao longo dos anos eu fiz terapia com várias pautas, né? Eu fiz a terapia durante muito tempo falando sobre a separação dos meus pais, como isso me atingiu. Aí depois eu fiz sobre ser um homem gay, né? E fiquei muito tempo falando sobre isso, sobre como era ser um homem gay. E aí depois, agora, tem uns 3 anos que eu faço terapia para entender como que é ser um homem gay no mundo preto. No mundo branco, porque eu vivo majoritariamente com pessoas brancas e eu queria entender sobre isso. E aí meu psicólogo também é um homem preto que tem um relacionamento homossexual com um homem branco, então isso me ajuda muito a entender essa minha maneira de acessar, de entender que eu posso me relacionar com pessoas brancas, que eu não estou em pautas raciais, nem nada do tipo. Minha irmã, por exemplo, é uma mulher preta que é casada com um homem branco, então isso gerava muitos gatilhos em mim, e hoje em dia eu entendo perfeitamente quem eu sou, quem eu posso ir. Não perfeitamente, porque eu faço terapia até hoje, vou fazer, eu acho que pro resto da minha vida, mas eu consigo entender coisas que me afetam. Tipo, eu tenho muito essa síndrome do impostor, que às vezes eu acho que meu trabalho não é bom. Eu fico falando assim, meu trabalho não é bom. E aí, às vezes, vem alguma pessoa falar assim, nossa, não ficou legal esse look. Aí eu fico assim, nossa, será que eu não tô estudando muito? Será que eu não tô dentro das tendências? Será que eu não tô sendo atual? E aí vem outra pessoa do nada e fala, nossa, Jean, um trabalho desse que você faz é tantos R$1.000. Eu fico assim, gente, será que eu não tô cobrando o preço justo, sabe? E aí eu começo a ter esses gatilhos, começa a me dar uma leve crise de ansiedade. E o psicólogo sempre fala assim, Jean, a vida é sempre essa. Vai ter momentos que você vai tá muito bem consigo mesmo e vai ter momentos que não. Então você tem que entender essa realidade. Tem momentos que alguma coisa, alguma fala de outra pessoa vai te atingir e às vezes não. E é muito o que eu falo, tem dias que não me atinge mesmo. A pessoa fala, não ficou bom. Legal. Sua opinião. Eu que sou especialista aqui, não é você. E tem dias não, que a pessoa fala, não gostei. Aí eu falo assim, será? Aí eu começo a perguntar para as pessoas, será que isso tá bom? Será que eu fiz errado? E eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito aparecido, mas com o tempo eu fiquei desaparecido, eu fiquei tímido. E aí agora com essa fase de mostrar o meu trabalho, eu fico tímido. Então, tipo, algumas coisas ainda me afetam, assim. As pessoas falarem do meu trabalho me afeta. Às vezes as pessoas falarem de mim me afeta um pouco também. E aí eu tenho trabalhado bastante isso. É uma busca constante, né? Eu me coloco nesse lugar às vezes também. E é natural. Eu acho que é o medo do perder, é o medo de não ser bom o suficiente. Eu acho que é o medo de, cara, putz, eu cheguei até aqui, eu não posso voltar pra trás, né? E aí você começa a se colocar em caixinhas que às vezes não fazem sentido pra nós. Sim. Mas eu acho que essa é a importância de você se autoconhecer, de fato se fazer presente, buscar ajuda, né? Encontrar profissionais que podem olhar de fora da sua bolha para te trazer ponto de vista que te ajude a acessar lugares que às vezes não faz sentido, né? Senão a gente entra nesse limbo de sabotagem e aí daqui a pouco você entra num buraco que você nem consegue mais observar.
E pra mim, o mais importante foi, eu sempre fiz terapia, né, desde pequeno, mas o mais importante foi eu me entender como um homem negro gay e fazer terapia com um homem negro gay também, porque eu tenho as minhas tias parte de mãe, que elas sempre falam, a gente tem que se tratar com pessoas iguais a gente. Então, a minha prima é médica, aí eu tenho uma outra prima que é enfermeira, eu tenho agora a minha prima que é jornalista, então a minha prima sempre fala assim, a minha prima, ela entrevistou a Viola, eu fico assim, gente, minha prima entrevistou a Viola, Que sabe? top. Aham. É uma coisa assim, sabe? E aí fala assim, minha prima entrevistou a Viola. E é uma loucura, porque a minha prima sempre fala, essa minha prima, a Carolina, ela fala, Jean, a gente tem que viver com os nossos semelhantes. Se o teu médico não for um médico negro, ou ele tem que ser um médico pardo para você ter essa liberdade de falar coisas. Às vezes você tem que falar coisas que uma outra pessoa não vai entender. E se você não se tratar com uma pessoa parecida com você não vai conseguir. Você fica com 3 jeitos, né? É porque aconteceu isso comigo. Entra na camada do vitimismo, Isso. entra em outras camadas que às vezes não é nada disso que você está tentando dizer, Não. mas pela falta de experiência, bagagem, conhecimento de causa, a pessoa começa a enquadrar em outro lugar. Né? Sim, é. É uma loucura. É louco, cara, é muito louco isso. E aí chega a me indignar algumas coisas assim, sabe? Chega. E aí pensando em propósito, né? Hoje o seu trabalho ele tem crescido de maneira exponencial, você tem acessado lugares que um dia foram só na imaginação, mas hoje estão, né, materializados. Como que você vê o propósito do seu trabalho? Qual que é o propósito por trás? Assim, que se você olhar lá dentro, você fala, cara, é por isso que eu faço isso aqui. Nossa, é bem louco assim de dizer, né? Porque eu acho que o propósito ele vem muito sobre conexão. Tipo, você se conecta muito. Eu me conecto muito com os meus clientes, então a gente quer ter essa conexão, essa troca com o nosso cliente, mas entender aonde que ela quer chegar, aonde ele quer chegar daqui a um ano. Daqui a um ano eu muito falo sobre o poder do styling, né? O styling, ele é uma pessoa que comunica, ele é a sua linha de frente com as marcas. Tipo, é muito o que eu falo. Tipo, tem a marca, tem eu e tem você. Então, eu sou o intermediário entre um e outro. Então, eu vou fazer essa comunicação com essa marca. Todo mundo quer ir para a marca de luxo, mas antes de ir para a marca de luxo, onde que você está pisando? Então, vamos começar aqui, através dessas marcas, para galgar essa marca de luxo. Então, você vê clientes que saem de um perfil mais simples e começa a ter o mesmo. Eu falo muito, gente, uma boa calça jeans e uma camisa branca te leva a lugares que você nem imagina. Mas começa a galgar espaços diferenciados, isso me traz muito sentido de felicidade, né? E você vê que é parte do meu trabalho ali. Eu que fiz o direcionamento de imagem, criando junto com você pra gente ter essa estratégia. Aí vem o Thales, a gente faz o 360, a gente constrói uma imagem, uma narrativa pra você. Isso me deixa muito feliz quando você chega lá no seu objetivo. Né? Boa, muito bom, maravilhoso. E é bom você saber que o seu trabalho ele impacta diretamente e indiretamente pessoas, né? Sim. Isso eu acho que é o que mais inspira, mais movimenta e o que no final do dia é o resultado de tudo que a gente está fazendo, né? Sim, sim. E aí eu gosto de fazer uma reflexão, às vezes, interna, e eu queria trazer ela para cá porque eu acho que ela é de grande valia, né? O Jean do passado, ele era um homem negro, periférico, que é muito semelhante ao que a gente tem hoje na periferia, né? Não mudou a periferia. Não. Por mais que a gente tenha passado 10 anos, 15 anos, a periferia ela é muito parecida ainda. Sim. Né? Aquilo que eu via lá atrás, quando eu era criança, eu ainda vejo hoje, sendo um homem adulto. Qual conselho você daria pro Jean do passado e pra galera que tá nessa mesma trajetória, que quer entrar pro mundo da moda, mas não sabe por onde começar? O que você diria pra essa galera hoje? Nossa, eu acho que o fundamental é você estudar, né? Vai procurar os cursos, tem muito curso de graça, tem muito curso que é baratinho, você vai lá, estuda, faz um network, dentro da sala de aula, que é fundamental, e você estudar e se manter presente nos eventos de moda. Eu lembro que tinha o Rio Fashion Week na época, olha só como é antigo, nem tem mais.
E eu ia lá na porta, sabe? Ia lá na porta, não conseguia ingresso, me credenciei várias vezes para ficar só nos corredores, assim, não via um desfile. E aí chegou uma hora que eu fui, falaram assim, ali tem uma banca que tem os desfiles do que sobrou. Você consegue entrar para ver de pé. E eu fui lá, consegui. Eu lembro que na época da faculdade, eu vim para São Paulo para fazer estágio, né, de um dia no São Paulo Fashion Week. Então, eu peguei o ônibus de noite, cheguei aqui de manhã, fui direto para fazer o São Paulo Fashion Week, voltei de noite, tipo, eu não dormi, sabe? Voltei de noite, fui no outro dia, tinha que trabalhar, e trabalhar sorrindo. Então, não desistir, porque por mais que venham os nãos, o sim uma hora vai chegar. E fora isso, você está fazendo o seu currículo, né? Para as pessoas entenderem onde que você já está pisando, onde você pode pisar. E sim, enfiar nas marcas, mesmo mandar mensagem, mandar DM. E aí, quero fazer um trabalho com vocês. Não é vergonha. Dá a cara a tapa, né? Dá a cara a tapa. Minha mãe sempre falou assim, tem que se jogar pro mundo. Se você não se jogar pro mundo, ninguém vai se jogar por você. É isso aí, tem coisas que só a gente pode fazer por nós, né? Sim, só a gente, porque alguém vai te levantar, vai falar assim, oi, então ali tem o São Paulo Fashion Week, que eles estão precisando de estagiário, vai lá se inscrever. Principalmente de onde a gente vem, né? Porque existem umas realidades paralelas que o QI ele fala muito mais alto do que a qualidade a experiência, a qualidade do trabalho. Mas, enfim, eu acho que da onde a gente vem, a gente precisa de fato estar sempre buscando, cavando as nossas oportunidades e entendendo que se a gente não fizer por nós, ninguém vai fazer. Jean, acho que estamos chegando no final do nosso episódio. Foi de grande valia, assim, sou muito grato pela sua presença, por tudo que você comentou. Eu acho que chegamos à conclusão de que o esforço, ele move montanhas de fato, né? A gente tem que estar disposto, disponível e minimamente interessado em fazer aquilo que a gente está se propondo a fazer, primeiro, bem feito, e segundo, buscar ali oportunidades que vão levar a gente para outros lugares. É bem sobre isso mesmo, né? E quando eu vejo o caminho da empresa, né, da agência, como que ela está, e ela nasceu de um despertar, e o nome é engraçado, né? Muita gente fala, 2050? 2525? Eu falei assim, não, é Agência 2520 porque eu e o Thales somos cancerianos, e aí ele faz 25 de julho, e eu faço 20 de julho. Então fica isso por conta da nossa data de nascimento, nossa data de aniversário. E a gente vê o caminho da empresa, da gente ter um primeiro cliente, um cliente mínimo de R$100, que era, para ir para um ticket médio agora, que a gente olha e fala assim, caramba, a gente consegue chegar lá, né? Consegue chegar lá. A gente ter funcionários agora que colaboram com a gente, que faz com a gente, é legal de ver, falar assim, caramba, olha onde que a gente tá dando emprego para as pessoas, sabe? E não é para pessoas assim, não é para qualquer um, é para pessoas que vêm também da nossa realidade, que têm formação, que têm experiência também, sabe? As pessoas que trabalham com a gente são todas da Baixada, são de Nova Iguaçu também. Então você fala assim, caramba, olha só onde que a gente tá chegando, né? E é muito sobre isso. Eu acho que a gente tem que sempre querer chegar a algum lugar e dar sua cara a tapa. Vai atrás, né? Ninguém vai fazer nada por você. Ninguém vai chegar e falar assim, vamos, amorzinho, aqui tem um emprego dos sonhos. Queria eu. É muito o que eu falo. O meu trabalho agora é muito legal, mas tem mais responsabilidade. Total. Eu tenho muito mais responsabilidade agora do que antes, quando eu estava no escritório. Esse look aqui não quero na minha coleção. Aí eu mandava para outra compradora. Agora não, agora tem que pensar, esse look vem pra minha coleção, porque eu tenho que pagar as pessoas que estão trabalhando comigo. Total, né? Total, não, a responsabilidade é 2, 3 vezes maior, né? Sim. Você tem, além da sua responsabilidade da sua vida, você tem outras vidas que são responsáveis, estão teoricamente debaixo do seu guarda-chuva de responsabilidade. Né? Então o peso, ele triplica nas costas do empresário, do jovem empresário. E aí, o último, então, para a gente encerrar, eu acho que para você, dentre tudo isso, toda essa trajetória, tudo que você viveu, o que é estourar a bolha para você? O que é sair do mundo que a gente vive e falar, cara, estourei? Nossa, eu acho que estourar a bolha é muita coisa que a gente
que eu vivo agora, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito de... Eu sempre falei, né? Eu falo pros meus amigos, assim, da época da minha escola, que eu sou padrinho de casamento de grande parte deles. Eu falo assim, gente, a vida que eu tenho agora, eu sei que não é ninguém que me deu, sabe? O conforto que eu tenho agora, ninguém foi... Ah, meu pai me deu uma casa. Não, eu fiz, sabe? Por onde, né? Eu falo, eu sempre quis morar em apartamento. Porque eu vim morando em casa. Quando a gente vem morar em São Paulo, a gente mora no apartamento. E aí eu falo assim, gente, que loucura. Olha quanta coisa que a gente sempre quer de maneira indireta que se torna direta, né? E pra mim, estourar a bolha é eu ter essa qualidade de vida que eu tenho agora, de eu poder fazer as coisas, fazer a minha escolha, fazer o que eu quero, dizer não para alguns projetos mesmo. Não é ser arrogante nem nada, é dizer não, porque às vezes é um perfil, é um projeto que não conversa muito com a sua leitura e viver, sabe, um pouco dessa vida de uma maneira mais tranquila. Esse é o estourar a bolha pra mim, sabe? Eu tenho uma qualidade de vida mais tranquila. Muito bom, não tinha forma melhor de terminar o episódio. Jean, sou muito grato mais uma vez, acho que foi muito legal, tudo que você trouxe foi muito rico, a sua trajetória ela é muito interessante de se ouvir e de assistir. Obrigado. Então, para você que está aqui com a gente até agora, muito obrigado pela sua atenção, audiência. Sabe que toda semana tem um episódio novo. Se você gostou, como que as pessoas te encontram nas redes sociais? O meu nome no Instagram é Jean Márcios, com S no final. Todas as redes sociais, Jean Márcio. É isso aí. Então, siga o Jean Márcio nas redes sociais. Te vejo no próximo episódio. Se você não curtiu ou se inscreveu no canal, se inscreva se você está vendo pelo YouTube. Se for pelas redes sociais, continua acompanhando aqui. Te vejo na próxima. Valeu, um abraço.